Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque à cidade imperial. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, informou ao jornal Correio Petropolitano a lista de ônibus vistoriados pela companhia ao final de dezembro de 2023. E entre os coletivos aprovados está alguns que já ultrapassaram o período adequado para a operação no município. Na manhã de hoje, a rua Silva Jardim foi interditada após um ônibus da cidade das Hortênsias pegar fogo, mais um registro de cenário de difícil entendimento para a população petropolitana. A Casa de Cultura de Teresópolis abriu inscrições para o curso gratuito de dança e também de teatro. E a casa, além disso, em novembro, as vendas no varejo variaram entre 0,1%, se mantendo estável. Os índices foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. O diálogo com o objetivo de apontar irregularidades na gestão municipal. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, onde você consegue curtir, comentar e interagir durante a nossa programação. Deixe o seu recado, a sua mensagem, sempre mandando aqui, um beijo para você que está nos acompanhando, agradecendo pela audiência. É muito bom ter você aqui com a gente. Não vamos perder esse contato e estamos sempre à disposição para levar para você aí o melhor da informação e até mesmo questionamentos sobre as localidades aqui de Petrópolis que precisam, em alguns casos, de um recapeamento asfáltico, de uma capina, de fazer o recolhimento do lixo. Enfim, nossa equipe está aqui à prontidão também para levar e cobrar das autoridades as ações necessárias para Petrópolis. Falando sobre o transporte público, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, informou ao jornal Correio Petropolitano a lista de ônibus vistoriados pela companhia ao final de dezembro do ano passado. A lista foi enviada ao jornal por meio de lei de acesso à informação e engloba 60% da frota das empresas Cascatinha e Petroita. O pedido foi feito após o Ministério Público do Rio de Janeiro apontar 54 veículos das empresas reprovados em vistoria e que continuaram em circulação no documento. A CPTrans aprovou 23 veículos que excederam o prazo de uso segundo a resolução do próprio órgão. Em contrapartida, outros veículos da Petroita que não estavam na lista já apresentaram problemas em 2024. Após as vistorias realizadas por vereadores de Petrópolis em ônibus que estavam em circulação no município, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ingressou com uma ação civil pública contra as empresas Petroita e Cascatinha. O MPRJ apontou que 54 veículos das empresas não poderiam estar em circulação, pois foram reprovados em vistorias da CPTrans. Já no dia 7 de dezembro de 2023, o juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Martins, determinou a retirada de circulação dos ônibus reprovados por itens de segurança em até 10 dias. Essa última também determinou a substituição dos coletivos que ultrapassaram os 11 anos de uso em um prazo máximo de 120 dias. No documento enviado exclusivamente ao Correio Petropolitano,
foram constatados 65 veículos então das empresas Cascatim e Petroita vistoriados pela CIPETRANS em 2 períodos. A primeira vistoria, realizada em agosto de 2023, que contava com 5 veículos aprovados, 6 com aprovação restrita, ou seja, tiveram ali alguns pontos, e 54 reprovados. A segunda vistoria foi realizada de forma extraordinária no dia 21 de dezembro e registrando então 8 veículos não vistoriados por estarem em manutenção, 4 reprovados, 4 aprovados com restrição e 49 aprovados. No entanto, nota-se que alguns dos veículos aprovados na segunda vistoria já estão com o tempo limite de uso excedido. 8 veículos da Petroita foram fabricados em 2011 e 9 em 2012. Já um veículo datado em 2010, 2 em 2011 e 3 em 2012, segundo a resolução da CIPETRANS de número 02 do dia 8 de dezembro de 2008, a idade máxima então estabelece que os veículos de transporte de Petrópolis do tipo padrão e convencional só podem operar por, no máximo, 11 anos. Ou seja, a própria CIPETRANS desrespeitando uma determinação dela, a partir do momento que aprova o uso de um coletivo que já ultrapassou o período de prazo para circular em Petrópolis. Veículos de 2011, se são 11 anos, ele deveria ter parado de operar em 2022. E ainda assim nós acompanhamos veículos que continuam operando. Inclusive ontem, por exemplo, nós trouxemos aqui informação de um coletivo da empresa Petroita que foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal por estar com a documentação atrasada desde 2018 e ainda assim também já ter ultrapassado o limite de operação, já que o ano de fabricação dele era 2012. Ainda falando sobre transporte, em comunicado da CIPETRANS, o órgão informou que a rua Silva Jardim, no centro de Petrópolis, estava totalmente interditada ao trânsito de veículos na manhã dessa quarta-feira, por conta de um ônibus da aviação Cidade das Hortênsias que pegou fogo na localidade. Você está vendo as imagens aí que foram gravadas e compartilhadas hoje cedo. A CIPETRANS orienta os motoristas a utilizarem as rotas alternativas. Além disso, a empresa Cidade das Hortênsias emitiu a seguinte nota. A Cidade das Hortênsias informa que ninguém ficou ferido e assim que foi identificado o princípio do incêndio, todas as medidas de segurança foram adotadas, a começar pelo desembarque dos passageiros e profissionais e também o acionamento do Corpo de Bombeiros. O fogo começou na parte da frente do veículo que operava a linha 306 e 323 do bairro Esperança, ali na via Ponte de Ferro. Rapidamente se alastrou e não sendo possível controlar o mesmo, a utilização de extintores extras. A empresa adotou uma investigação rigorosa e minuciosa para descobrir o que pode ter acontecido. A Cidade das Hortênsias, inclusive, informou que investe em altos padrões de manutenção dos ônibus. Por fim, a empresa destacou que qualquer dano material será devidamente tratado. A gente viu algumas imagens ali que alguns veículos foram afetados por conta das chamas. Todas as linhas de ônibus que passam pela rua Silva Jardim estão com o itinerário desviado pela Avenida Ipiranga. Agora, vamos ser bem sinceros, vou até aqui para outra câmera para falar sobre isso, porque é o seguinte, você ter ali rigorosos e manutenções rigorosas nos veículos, isso é conversa. A gente nota isso claramente a partir do momento que um ônibus pega fogo. É simples a questão. Passageiros dentro do ônibus que estavam ali indo para o seu trabalho, para os seus compromissos, e aí de repente precisa sair correndo porque o ônibus está pegando fogo. Já é o terceiro coletivo que pega fogo em Petrópolis em menos de um ano. Nós tivemos 2, inclusive ano passado, que foram naquele caso da Petroita, que faziam linhas Corujões, e agora mais um por volta de 6h30 da manhã. É impressionante como que não há segurança, garantida segurança para os petropolitanos utilizarem o transporte público de Petrópolis. E aí falar que adota rigorosas manutenções nos ônibus, isso realmente é um diálogo, é um esclarecimento um tanto quanto
descuidadoso, despretensioso, porque a realidade é muito diferente do que a gente acompanha. Incêndio é algo gravíssimo. E se, por exemplo, tem uma pessoa dentro do ônibus, do coletivo, que tem uma dificuldade de mobilidade, se, por exemplo, tem uma pessoa cadeirante dentro do ônibus, imagine o desespero para conseguir tirar essa pessoa. A situação é muito delicada em Petrópolis e a gente espera, inclusive, que uma solução definitiva seja realizada. E que a CPTrans tome também alguma atitude. É impressionante também como o órgão que é para fiscalizar, cobrar, multar, não faz. Parece que coloca uma bandagem nos olhos do presidente e também dos servidores, que são os responsáveis para fazer essa fiscalização, porque não é realizada. É claramente nítido isso, e a população fica à mercê desse transporte de péssima qualidade. Bom, com o objetivo de valorizar a memória das comunidades e distritos, além dos grupos étnicos e expressões artísticas, a Prefeitura de Petrópolis abriu inscrições para o concurso de fotografias Moisés Pregal 2024, e que tem como tema, então, Nosso Bairro, Nosso Olhar. As inscrições podem ser feitas no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br até o dia 16 de fevereiro. A iniciativa faz parte do programa Nosso Bairro, realizado pela Prefeitura desde o ano de 2022. O programa já passou por algumas localidades como Independência, Alto da Serra, Posse, Pedro do Rio, entre outros. E agora está no Valparaíso e na Estrada da Saudade. Para participar do concurso, atenção para você que tem interesse, as fotos devem conter, então, imagens de uma região de Petrópolis que recebeu o programa Nosso Bairro entre janeiro e dezembro de 2023. Vão ser selecionadas 3 fotos de cada região do programa Nosso Bairro, dividido em 16 regiões, sendo primeiro, segundo e terceiro lugar. As fotos vão ser avaliadas por uma comissão julgadora indicada pelo Instituto Municipal de Cultura e vão ser julgados beleza, originalidade, composição e conexão com o tema. As fotografias podem ser produzidas a partir de celulares ou qualquer outro meio de captação de imagens, desde que sejam autorais, ou seja, que sejam tiradas pelo próprio participante. Fotos copiadas da internet ou replicadas de outros fotógrafos vão ser desclassificadas e podem ocasionar penalidades previstas por lei. As fotografias devem necessariamente mostrar áreas dos locais indicados e que podem ser fotografias de pessoas, paisagens, edificações e cenários, que sejam facilmente identificados como frente da localidade escolhida. As fotos também não podem apresentar efeitos digitais, tais como borda, distorção, inserção de imagens alheias ao momento em que foi retirada a fotografia. Os selecionados de cada região vão receber uma premiação de acordo com a colocação, sendo o primeiro lugar R$ 1.500 em dinheiro, o segundo R$ 1.000 e o terceiro lugar R$ 750. Bom, então boa sorte para você que quer participar, não deixe de se inscrever. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco. Previsão do tempo, informações sobre a nossa região sul-fluminense, a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper,
Com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00 e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Correio Petropolitano Debate de volta e, como você já bem sabe, chegou o momento de saber como que fica a previsão do tempo. Vamos acionar o nosso repórter, o Eric Portela, que vai trazer as informações da previsão do tempo para a gente, ao vivo. Lembrando que saiu antes mesmo, uns 10 minutos antes da gente entrar no ar aqui no Correio Petropolitano Debate, um alerta da Defesa Civil para a previsão de pancadas de chuva aqui para Petrópolis. Vamos confirmar essa informação também com o nosso repórter, o Eric. Boa tarde para você, seja muito bem-vindo, Eric. Afinal, a chuva volta a rodear a cidade de Petrópolis, digamos assim, né? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você de casa que está nos assistindo. Olha, Richard, hoje o dia amanheceu bastante quente em Petrópolis. A previsão é que a temperatura aumente ainda mais. Os termômetros podem marcar máxima de 35 graus no município e não há probabilidade de chuva para hoje. Mas para amanhã a situação já muda um pouco. Então, vamos à previsão do tempo para quinta-feira, dia 18 de janeiro. Vocês podem ver aqui no nosso telão que em Nova Friburgo o dia será de sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva, que devem ocorrer durante a tarde e noite. Já a temperatura se mantém alta e os ventos fracos. Os termômetros vão marcar mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Teresópolis, a quinta-feira será de temperatura estável, ventos fracos, muitas nuvens no céu e também possibilidade de chuva isolada. Os termômetros vão marcar mínima de 18 e máxima de 31 graus. Já em Petrópolis, Richard, como você falou, apesar da possibilidade de chuva, que vai ter sim para o município, a temperatura se mantém alta. Muitas nuvens no céu e ventos fracos também são características do dia na cidade. Os termômetros vão marcar mínima de 20 e máxima de 35 graus. Aqui em Paraíba do Sul, o dia será de sol e aumento das nuvens pela manhã. Com pancadas de chuva durante a tarde e noite e ventos fracos, os termômetros vão marcar mínima de 23 e máxima de 34 graus.
Agora, quinta-feira, em Pátio do Alferes, será de ventos moderados pela manhã, muitas nuvens no céu e possibilidade de chuva isolada a qualquer hora do dia. Apesar da chuva, a temperatura continua subindo, como nos outros municípios, marcando mínima de 21 e máxima de 35 graus. E agora, para finalizar, em Três Rios também há probabilidade de chuva. Por outro lado, é um município em que a temperatura se mantém mais alta. Além da chuva e da elevação na temperatura, o dia será marcado por muitas nuvens no céu e ventos fracos. Os termômetros vão marcar mínima de 23 e máxima de 35 graus. Richard, a quinta-feira tá chegando, eu já começo a querer me programar para o fim de semana e agora confesso que com essa chuvinha voltando me deu uma desanimada, mas eu vou tentar acreditar que ela veio só para refrescar e que no fim de semana ela já vai embora. Tá certo, Érica. Fim de semana passada foi bem chuvoso, um caos aqui em Petrópolis, né? Alguns pontos de alagamentos. E interdição do pedágio no quilômetro 102 da BR-040 em Duque de Caxias para quem subia a Serra de Petrópolis, enfim. Vamos torcer para que esse cenário não se repita nesse fim de semana. Obrigado pelas suas informações, um ótimo trabalho para você. Eu que agradeço, Richard. Amanhã a gente traz também a atualização da previsão do tempo e tudo sobre Petrópolis e a nossa região de cobertura. A gente vai à Volta Redonda para conversar com a nossa repórter Ana Luísa Rossi e também para falar sobre imposto. Isso mesmo, IPVA, IPTU, que já começam no início do ano e preocupam a população não só fluminense, mas de todo o país. Ana, boa tarde para você, seja bem-vinda. Olá, Richard, boa tarde. Com o fim das festividades de fim de ano e já na segunda quinzena de janeiro, chega o momento dos brasileiros a pagarem os impostos de início de ano, como IPTU e IPVA. Para esclarecer o assunto, a economista Sônia Vilela explica que os descontos para pagamentos à vista do IPTU podem chegar até 10%, enquanto do IPVA no estado do Rio é de cerca de 3%. Caso não tenha feito a provisão de recursos para os pagamentos, a saída é pagar de forma parcelada. As datas limites para o IPVA iniciam em janeiro e terminam em março para as placas de veículos com finais 0, 1 e 2 e início de abril para as placas com finais de 3 a 9. Já o IPTU inicia a partir do mês de fevereiro. É importante lembrar que o não pagamento dos tributos dentro do prazo pode acarretar multas de 10% e ainda os juros de mora, o que pode causar transtornos para os contribuintes. É com você. Valeu, Ana. Obrigado pelas informações. A gente acompanhando aí, né? Tem que se programar para o início do ano, principalmente para quem nem tem aí o veículo, é IPVA. Lembrando que teve alteração esse ano, né? Você precisa pagar o IPVA, as multas vencidas e, além disso, a guia de regularização de taxas, né, também conhecido como GRT. Então, são pendências aí, verifique o documento do seu veículo para você conseguir fazer o seu licenciamento, que inclusive também já foi liberado pela Secretaria de Estado de Fazenda o pagamento do CRLV. Não deixe para a última hora, confira o final da placa do seu veículo e também o calendário. Quem pretende concorrer a uma vaga para vereador ou prefeito nas eleições municipais de 2024 devem ficar atentos ao prazo previsto em lei. A interessada ou interessado precisa estar filiado a um partido político e com um domicílio eleitoral estabelecido na circuncisão onde pretende disputar o pleito até a data limite do dia 6 de abril, ou seja, 6 meses antes do dia da votação, marcada para o dia 6 de outubro para o primeiro turno. A filiação a uma agremiação partidária e o domicílio eleitoral são alguns dos requisitos previstos na Constituição Federal para que a pessoa seja elegível. O artigo 14 da Carta Magna traz outras condições de elegibilidade, como a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, a idade mínima de 21 anos para se candidatar a prefeito ou a vice e a idade mínima de 18 anos para se candidatar a vereador. No caso da disputa pela prefeitura, essa informação é conferida no dia da posse. Já para o cargo de vereador, é preciso ter alcançado a maioridade até a data limite para o registro da candidatura. O capítulo 4, os artigos 16 a 22 da Lei dos Partidos Políticos, que é a Lei 9.096 de 1995, permite que as legendas estabeleçam no próprio estatuto prazos de filiação partidária superiores aos previstos na lei. Entretanto,
uma vez fixadas no Estatuto, essas datas não podem ser alteradas no ano da eleição. A norma define ainda que, em casos de coexistência de filiações partidárias, prevaleça a mais recente. Assim, as demais serão canceladas pela Justiça Eleitoral. Além disso, em caso de fusão ou incorporação após o prazo estipulado na lei, será considerada a data da filiação do candidato ao partido de origem. Fique atento, então, se você, por exemplo, é um candidato, e também a gente vai trazer informações para você em relação aqui no Correio Petropolitano em Debate sobre os trâmites, processos eleitorais para o eleitor. A Unidade de Secretaria Municipal de Cultura, a Casa de Cultura Adolfo Bloch, está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de dança e teatro em Teresópolis para o ano legítimo de 2024, cumprindo a Lei Municipal 4.065, que disponibiliza 70% das vagas que são reservadas para alunos da rede pública e beneficiários dos programas sociais do governo federal. São 67 vagas distribuídas entre as turmas de Introdução ao Balé, Balé Clássico e também Dança Livre, Ritmos e também Ritmos 50+. As inscrições seguem até o dia 29 de janeiro para Balé Clássico e até o dia 4 de fevereiro para as demais modalidades. Já para o curso livre de teatro Estrela Matos, são 45 vagas gratuitas para os interessados a partir dos 12 anos, com inscrições até o dia 5 de fevereiro. Os interessados podem se inscrever por meio de um formulário disponível na Casa de Cultura, na Praça Juscelino Kubitschek, em Araras, de segunda a sexta-feira, e atenção ao horário de 9 da manhã até as 6 horas da noite e de 10 da manhã até as 5 horas da tarde, nos finais de semana. O formulário também pode ser acessado por meio de um link de inscrições que traz todas as informações sobre os cursos, documentos solicitados e também o período de matrícula no site da Prefeitura de Teresópolis, em teresópolis.rj.gov.br. Você tem essas informações. Em novembro de 2023, o volume de vendas do comércio varejista variou 0,1% comparado ao mês de outubro, praticamente se mantendo estável, com análise do ajuste sazonal. A média móvel trimestral também foi de 0,1% em novembro. O Cristiano Santos, analista do IBGE, traz então a visão dele a respeito desse cenário e que foi divulgado nessa quarta-feira. A pesquisa mensal do comércio do IBGE, na sua passagem de outubro para novembro de 2023, teve uma variação de 0,1% positiva. Esse resultado é considerado uma estabilidade, porque é um resultado muito próximo de zero, assim como aconteceu na passagem de setembro para outubro, que o resultado foi de menos 0,3%. Então, nessa faixa entre menos 0,5% e mais 0,5% é considerado estabilidade. Então, portanto, é o segundo mês consecutivo com esse fenômeno de estabilidade. Essa tem sido uma prerrogativa desse ano, uma premissa desse ano de 2023, né, que a gente está no penúltimo ponto de novembro de 2023, de ter uma baixa volatilidade. Então, tem resultados muito próximos de zero. A gente tem, nos últimos 6 meses, apenas 2 meses que saíram dessa faixa, né? Então, um de 0,8% em julho e depois 0,6% em setembro, ambos positivos. Então, por conta desses resultados positivos, quando a gente olha o acumulado do ano até novembro, o resultado então é positivo, apesar dessa baixa volatilidade, dessa estabilidade nos últimos 2 meses. Em termos setoriais, apesar desse resultado de estabilidade, né, esse 0,1% no varejo como um todo, quando se observa esses números setorialmente, você vê que tem uma predominância de resultados positivos. São 6 atividades que tiveram
resultados no campo positivo nessa passagem de outubro para novembro, e dentre elas aquelas que tem cuja Black Friday, lembrando, né, que a gente está falando de novembro, tem um impacto forte. Então, dentre essas, né, a principal que teve um crescimento foi a de equipamentos e material de comunicação e informática. Essa teve um principal crescimento, 18,6% em volume na passagem de outubro para novembro, e isso é por conta de Black Friday, mas também tem outras atividades que tiveram resultados positivos, como móveis e eletrodomésticos, e também tecidos, vestuário e calçados, essas cujo impacto de Black Friday é bastante proeminente nos resultados de novembro. E também pode-se destacar que uma atividade que é importante, porque o peso dela é muito grande, né, que é de hipersupermercados. Essa atividade ela teve um resultado similar ao varejo global, de 0,1% de variação. Então, esse é o resultado de hiper e supermercados, que também, pelo fato de ter um peso grande, também segura um pouco esse crescimento que foi sentido nas atividades que se relacionam em novembro mais a Black Friday. A gente acompanhando, então, a Black Friday trazendo um impacto em relação às vendas do varejo e que foram divulgadas hoje pelo IBGE. A gente vai voltar a falar com a nossa repórter Ana Luísa Rossi em Volta Redonda para falar justamente sobre a política, porque as movimentações nas cadeiras, troca ali de secretariados, já estão aí visando as eleições em outubro deste ano. É isso mesmo, Ana? Olá, Richard, boa tarde. A dança das cadeiras visando as eleições municipais já começou nas principais cidades da região sul-fluminense. A chamada janela partidária, quando os políticos podem trocar de legenda para disputar as eleições sem perder o mandato, acontece entre os dias 7 de março e 5 de abril. Detalhe, a regra é válida somente para candidatas e candidatos eleitos em pleitos proporcionais e que estão em fim de mandato. Até o dia 6 de abril, todas as legendas e federações partidárias têm que estar devidamente com o registro do TSE. Também nessa data, todos os nomes que irão entrar oficialmente na disputa eleitoral têm que estar com a filiação deferida pela agremiação pela qual pretendem concorrer. Os prefeitos Antônio Francisco Neto, de Volta Redonda, Rodrigo Drabli, de Barra Mansa, e Diogo Balieiro, de Resende, já definiram seus partidos e agora estão empenhados na montagem das nominatas e também no apoio aos seus pré-candidatos à prefeitura. Somente Neto poderá disputar a reeleição e já confirmou a sua pré-candidatura pelo PP. Já Rodrigo e Balieiro estão no segundo mandato consecutivo e não podem disputar esse pleito. É com você. Obrigado, Ana. Nossa equipe do Correio Sul Fluminense também trazendo as atualizações aí dos bastidores da política no nosso estado do Rio. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para fazer uma entrevista e para mostrar para você a Lei de Acesso à Informação. Nós vamos conversar com a nossa editora do Correio Petropolitano sobre esse tema. A gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos
tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta. Hoje nós vamos conversar com uma integrante da equipe, tanto da TV Correio da Manhã, como também do nosso jornal impresso Correio Petropolitano. Nós vamos conversar com a jornalista Luana Mota, ela que é a ela é a editora do Correio Petropolitano. E a gente vai falar sobre um tema que a gente já trouxe aqui no Correio Petropolitano Debate, em relação à denúncia que foi encaminhada ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, sobre Petrópolis, que não tem, digamos, respondido de forma adequada e cumprido da forma adequada a lei de acesso à informação. Essa denúncia foi encaminhada por meio da Transparência Brasil, mas a nossa editora participou desse programa que levou então a essa denúncia. Luana, seja muito bem-vinda ao Correio Petropolitano Debate. E a gente acompanhando aí mais uma vez um problema em relação à falta de transparência do município, né? Sim, obrigada, Richard, pelo convite. Boa tarde a todos. Eu acompanhei um pouco desse processo, né, porque ano passado a Transparência Brasil e a ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, fizeram um programa de convidar alguns jornalistas do interior para sugerir perguntas que poderiam ser feitas pela Lei de Acesso à Informação, de informações que são públicas, mas são informações que não estão disponibilizadas no portal das prefeituras. Tanto prefeitura quanto Câmara, o programa ele era aberto, assim, você poderia fazer os pedidos para qualquer órgão público. E aqui no caso de Petrópolis, eu optei por fazer esses pedidos para a Prefeitura de Petrópolis, porque desde 2020, 2019, final de 2019 e 2020, eu comecei a acompanhar um pouco sobre as tragédias no município, né? Acompanhei, assim, embora não tenha atuado diretamente como jornalista na tragédia de 2011,
eu vim acompanhando um pouco os desdobramentos, né? Porque a resposta da tragédia nunca é assim imediata. A resposta leva muitos anos para o município se recuperar, dependendo da gravidade da tragédia. E em 2019, 2020, eu comecei a fazer esse levantamento de informações sobre a tragédia de 2011. Então, já vinha perguntando algumas coisas para a prefeitura e que eu não tinha resposta satisfatória, ou não tinha mais os dados, porque eles vão se perdendo. Já tinham 10 anos aí da tragédia de 2011 e muitos dados se perderam, e muitas coisas a gente só conseguia por meio de pesquisa em universidade. Então, quando eu decidi fazer esse levantamento sobre a tragédia de 2022, também foi uma forma da gente conseguir fazer um banco público de informações, tanto para pesquisadores, quanto para jornalistas, quanto principalmente para a população, para ela poder saber o que aconteceu depois da tragédia e poder cobrar da prefeitura o que fosse necessário. Só que a gente foi surpreendido, né, com as respostas. De forma negativa, obviamente. Isso, foi surpreendido de forma negativa. Porque se a ideia era montar um banco de informações, a gente não conseguiu porque a prefeitura não respondeu em maioria, o que a gente perguntou, né? Aproveitando, então, sobre esse caso, vale lembrar que existe hoje um portal da transparência e nele deve ser colocada ali as informações, contratos, licitação, enfim, o próprio diário oficial. E em Petrópolis, a gente tem acompanhado justamente o descumprimento dessa lei, até mesmo pelo fato que a gente trouxe aqui ainda nessa semana em relação, por exemplo, ao reajuste que foi aprovado pela Prefeitura da Águas do Imperador. A medida foi publicada no Diário Oficial do município no dia 1º de janeiro. No entanto, o Diário Oficial só foi ficar disponível para a população no dia 8, ou seja, uma semana de atraso, e isso é constantemente veiculado na imprensa. Já trouxemos essa problemática diversas vezes, e em relação à lei de acesso à informação não tem sido diferente. E o que foi questionado, então, Luana, aproveitando justamente esse tema que a gente está abordando, e qual foi a resposta ou a não resposta que foi dada? Eu perguntei algumas coisas assim básicas, são informações que poderiam estar disponibilizadas no portal da transparência, até porque a prefeitura criou um portal específico para prestar contas em relação à tragédia. Lembrando que assim, esse portal ele foi construído a pedido do Ministério Público, né? Não foi espontaneamente construído pela prefeitura. Mas ainda assim ele não atende. Ali deveriam constar informações básicas, assim, onde está sendo feita uma obra, qual é o contrato, qual empresa que foi contratada, qual o valor, qual o prazo que essa obra vai ser entregue, porque isso é uma informação para serviço público, que a pessoa que mora ali do lado, ela quer saber, quanto que essa obra vai ser entregue, porque é um transtorno, uma obra é um transtorno ali para o entorno, né? A gente perguntou também relacionada à listagem de pessoas que estão recebendo o aluguel social, porque a prefeitura disponibiliza esses dados no portal da transparência, mas são dados que não são refinados. Quando a gente fala em dados refinados, a gente quer dizer assim, dados que sejam claros para a população, para que eu for abrir esses dados, eu for entender o que é. E hoje a prefeitura não disponibiliza dessa forma. Então, assim, em relação à tragédia, foram vários problemas que estão agora nas mãos do Ministério Público, né? Para que eles abram um procedimento ou não. A princípio, eles estão numa fase de apurar as informações que foram apresentadas pela Transparência Brasil e vão abrir um procedimento investigatório ou não. A prefeitura também estava já levantando, eles informaram para a gente, já estavam levantando os dados para responder ao Ministério Público. Mas, assim, é uma situação muito complicada. E a Lei de Acesso à Informação é uma lei pouco divulgada ainda. Quem faz muito uso, geralmente, são pesquisadores e jornalistas. Mas qualquer pessoa pode fazer essa pergunta. Pode fazer perguntas, inclusive, de interesse privado, que seja do... Sim. Por exemplo, uma pessoa que ela está esperando uma cirurgia, ela pode muito bem pedir pela Lei de Acesso à Informação qual é a posição dela na fila. Ela pode perguntar... está esperando um exame, eu quero saber qual é a minha posição na fila para fazer tal exame. Eu quero saber essas informações assim, simples, que são públicas, eu posso pedir pela Lei de Acesso à Informação e qualquer cidadão também pode pedir. E é algo, além disso, a nossa equipe também já conversou com a Transparência Brasil. Nós traremos uma entrevista para você também a respeito desse tema, trazendo já o olhar da Transparência Brasil a respeito desse serviço, desse levantamento que foi realizado, mas existe também, até como um alerta para a população, o seguinte: o portal da transparência, como a Luana comentou, ele é disponível para toda a população. Qualquer pessoa pode acessá-lo e solicitar informações, independentemente do que for.
como da fila, como, por exemplo, de uma obra na sua localidade, se ela foi anunciada ou não, se está lá o contrato, se teve aditivo no contrato, enfim, e por aí vai. Mas existe também uma técnica, digamos assim, até que é utilizada como um recurso para dificultar esse acesso à informação. Isso também é um ponto que até os próprios jornalistas encontram na hora de fazer esse pedido, né, Luana? Sim. Acontece que a pergunta pela Lei de Acesso à Informação ela é muito específica. Você tem que ser bem específico no que você quer, até para não dar respostas dúbias, né, por parte da Prefeitura. Prefeitura e demais órgãos, né? Mas, assim, o que tem acontecido na Prefeitura de Petrópolis não é exclusividade desse governo, não. Desde que eu comecei a fazer pedidos de leis de acesso à informação, desde final de 2019 e 2020, sobre diversos assuntos, as informações, elas vêm... Parece que o servidor, assim, não foi capacitado para responder aquela pergunta. Hoje, a Prefeitura deveria ter um departamento específico para isso, e o que parece que não, que aquele pedido de informação ele roda na mão de vários servidores que muitas vezes não sabem nem do que se trata. E, além disso, a Prefeitura muitas vezes responde de uma forma como que se assemelha à má vontade, realmente, assim. Parece que respondeu qualquer coisa, igual teve um pedido, tirando como exemplo, né, um pedido que a gente fez para a Prefeitura, para a Procuradoria-Geral do Município, sobre todos os processos que foram abertos e relacionados à tragédia em que a Prefeitura é réu. Isso, com certeza, a Procuradoria-Geral tem, porque é o trabalho deles, né? Sim, ainda mais por um processo. Ainda mais por um processo. E ele que tem prazos, então eles precisam ter isso. A Prefeitura, o Procurador-Geral do Município respondeu a gente colocando o link do Tribunal de Justiça para que a gente pesquise por conta própria no Tribunal de Justiça. Bom, se fosse para fazer uma pesquisa no Tribunal de Justiça, eu não teria perguntado ao Procurador-Geral do Município, eu teria perguntado ou feito a pesquisa por conta própria, ou teria feito esse pedido direto para o TJ. Então, assim, eles jogam a informação como se o cidadão, assim, não desse a importância devida para aquele pedido do cidadão, sabe? É uma situação muito complicada e revoltante. Eu, quando levantei essas informações junto com a Transparência Brasil e com a Abrage, através do projeto Achados e Pedidos, quando a gente recebeu as respostas, a gente ficou incrédulo, assim, porque foram respostas, assim, estapafúrdias da Prefeitura. Aproveitando esse ponto, e aí eu queria saber a sua opinião, Luana, em relação a esse encaminhamento para o Ministério Público. Você acreditava que isso chegaria, de fato, ao Ministério Público? Não, porque, como eu falei, assim, a nossa intenção não era realmente fazer esse filtro em como está a transparência da Prefeitura, não em relação aos pedidos que eu queria fazer. Em relação à Transparência Brasil e à Abrage, sim, porque faz parte do programa Achados e Pedidos fazer esse filtro, né? Fazer essa avaliação do que está sendo prestado. Sim. Só que em relação aos pedidos que eu fiz, eu realmente queria montar um banco de dados e disponibilizar ali para a população e para os próprios jornalistas locais que estão sempre apurando matérias a respeito de tragédias. E não foi o que aconteceu, então eu não esperava, mas de certa forma, assim, não gostaria que tivesse chegado a esse ponto. Eu gostaria realmente que tivesse sido respondido. Uhum. É algo que a gente vê, até completamos inclusive 13 anos da tragédia de 2011 nessa semana. A gente vê ainda as consequências desse ponto, inclusive em Petrópolis, pessoas que ainda dependem do aluguel social desde 2011, após a tragédia. Já trouxemos aqui, inclusive, a Cláudia Renata, que é a presidente da comissão que acompanha, inclusive, recursos, as ações que estão sendo realizadas. Ela faz parte também do movimento Moradia por Petrópolis e que engloba aí outros municípios que também foram afetados, como Areal, Três Rios, enfim, entre tantos outros naquele período. E a gente lembra, em Petrópolis foram mais de 70 mortes, né? A tragédia de 2022 ela tem uma dimensão maior no ponto de que tivemos mais vítimas. No entanto, a tragédia de 2011 ela tem uma extensão geográfica enorme. Foram diversos municípios do interior do estado que foram afetados. E vale até, eu acho interessante até a gente ressaltar que a tragédia de 2011 pegou numa localidade em Petrópolis menos populosa, uma região mais do interior da cidade, de produtores, o que
por exemplo, em 2022 não foi. Foi numa região realmente onde há um fluxo muito grande de pessoas, de moradores, e, consequentemente, o número de óbitos também foi maior. E quando a gente traz esse ponto, queria até que também você trouxesse essa sua análise, Luana, em relação ao seguinte fato. É lei, eles têm que colocar isso como um fornecimento, mas é uma grande dificuldade para que a população como um todo acesse essas informações. E quando a gente se trata de tragédia, principalmente, nós temos justamente essa preocupação de Petrópolis já tem o seu histórico, é fato, desde 88 até antes disso. E quando um jornalista faz esse pedido e recebe, por exemplo, a resposta com um link do Tribunal de Justiça, além de não respeitar a lei, a gente vê também a própria falta de interesse em prestar esclarecimentos à população sobre os recursos, e de recursos extremamente importantes. Não, e dinheiro público mesmo, né? É assim, as pessoas, depois da tragédia, além do medo que tem de voltar para suas casas ou não voltar, né? De perder tudo, a cidade precisa ser reconstruída, assim, tanto obras preventivas quanto obras que são de reconstrução daquilo que foi destruído. E a população quer saber, é uma cobrança, a gente anda pelas comunidades, pergunta aos moradores, o contato que eu tenho às vezes de moradores do período da tragédia, é essa falta de informação, é não saber o que está acontecendo. E às vezes as prefeituras ocultam tantas informações que acabam uma política assim de apaga-fogo, porque aí vira e mexe tem uma fake news, vira e mexe tem uma informação falsa circulando e eles são obrigados a ficar apagando esses pequenos incêndios. Talvez se a informação fosse clara, objetiva e disponível para a população, evitasse essas crises, né? E assim, é uma coisa que não tem acontecido só, a gente está fazendo esse recorte de Petrópolis por causa do projeto, mas eu já fiz pedidos para muitos outros órgãos e também teve muitos problemas, mas igual a gente enfrentou aqui, não teve. Após a tragédia, eu também fiz alguns pedidos relacionados a atendimento de bombeiro, algumas coisas bem pontuais, assim, sobre vítimas, ao governo do estado. E todas eu fui respondida dentro do prazo. Às vezes não satisfatoriamente, porque muitas vezes a gente barra na lei geral de proteção de dados. Porque se a gente pede uma informação que às vezes esbarra numa informação pessoal de alguém, a gente também não pode ter essa informação. Mas todas eu fui respondida, assim. É uma situação difícil, porque teve um ponto que eu falei a respeito da capacitação dos servidores. Sim. Hoje, os órgãos públicos, de um modo geral, não terem esse departamento específico sobre a lei de acesso à informação é grave, porque o acesso à informação está na Constituição Federal. Então, assim, a partir do momento que você também não cria um projeto, um departamento só para responder essas perguntas, para direcionar, para atender o cidadão, está deixando de se prestar um serviço público que está previsto em Constituição, direito. Uhum. Em relação a esse projeto, qual que foi o período que você atuou ali junto com a Transparência Brasil? Foi entre agosto e setembro. A gente fez os pedidos nesse período, mas ele se estendeu um pouco mais, porque assim, a Lei de Acesso à Informação, você faz a solicitação, a pergunta, eles têm 20 dias para te responder. Se dentro desses 20 dias eles responderem, mas não for uma resposta satisfatória ou se for uma resposta incompleta, você pode abrir um recurso questionando, pedindo mais detalhes. Aí eles têm 10 dias para responder. Dentro desses 10 dias, se novamente não tiver uma resposta satisfatória, você pode novamente abrir mais um recurso. Aí são divididos em instâncias, né? Você faz o primeiro recurso, quem responde vai para o mesmo departamento que te respondeu da primeira vez, para esclarecer aquelas dúvidas. Já na segunda instância, ele vai para outro departamento, tem que ser um órgão superior àquele que te respondeu para poder fazer o esclarecimento. E isso foi uma irregularidade que a Transparência Brasil identificou em Petrópolis, né? A gente fez um pedido, ele teve os 10 dias de prazo, fizeram esse recurso, quando foram fazer o segundo recurso, quem respondeu foi o mesmo servidor anterior, e não era, tinha que ser o superior dele para fazer, porque é uma forma também de avaliar o serviço dos servidores. Sim. Então, assim, é muito falta de capacitação mesmo. Muitas vezes a gente fala que, porque não responde, isso aqui,
mas é falta de uma cultura de dar o acesso à população das informações que são de direito. E lembrando, não haveria necessidade de fazer um pedido de lei de acesso à informação se as informações já estivessem sendo prestadas de forma adequada para a população, seja por meio do site da prefeitura, seja por um boletim, enfim, o que for. O importante é que estivesse disponibilizado. No entanto, é o que a gente não vê. Além disso, Luana, trazendo então a minha curiosidade é a seguinte: foi feito esse período em relação a esse projeto, que foi feito com a Transparência Brasil, com a Abrage. Depois desse projeto, como que tem sido a resposta da Prefeitura em relação aos pedidos via Lei de Acesso à Informação? Melhorou, não melhorou? Continua a mesma coisa? A gente não sabe se foi essa pressão, né, essa pressão popular da sociedade civil, das instituições e até do Ministério Público, né? Mas eles começaram a responder alguns pedidos. Ontem, por exemplo, eles responderam 2 pedidos meus que eu fiz em 2022. Aí eles me responderam e ainda assim não responderam de forma satisfatória. Deram um anexo dentro do sistema, eu clico no anexo e não vai para lugar nenhum. Então, assim, parece que só deram um despacho para aquele pedido que estava em aberto, o que não é o ideal, não responde a pergunta. E eu não tenho como fazer um recurso, porque a Prefeitura também, o sistema deles não disponibiliza essa opção. Assim, essa questão que a gente fala de recurso, de perguntas, é um sistema que não é fácil de você mexer e que deveria ser mais fácil. Vou trazer um outro exemplo de 2020, 2021. Eu fui fazer um pedido de informação para a Câmara Municipal, porque eu queria saber quantos servidores tinham sido afastados por causa da Covid, né? Quantos que teriam pegado Covid ali em X período. Aí me ligaram da Câmara, eu tive que ir lá pessoalmente com os meus documentos, abrir um processo para fazer um pedido de informação documentado em papel no meio da pandemia. Assim, ou seja, completamente o contrário do que deveria ser. Não pelo fato só da pandemia, durante o período mais crítico da Covid-19 aqui no país, mas também porque pelo menos não mostra na legislação que você seja obrigado a ir até o local para você ter acesso a essas informações. Sim. Ainda mais em 2024, ou nesse caso em 2021, que você já tem tudo digitalizado, né? A maioria dos sistemas hoje da prefeitura, de outros órgãos públicos, já tudo automatizado, você já consegue fazer ali a leitura dos documentos. Hoje em dia, o seu próprio celular, você aponta a câmera do seu celular, você já consegue digitalizar um documento. Então, assim, você ainda tem que ir em determinado local para, de alguma forma, receber esses documentos. Você sentiu intimidado durante esse período? De certa forma, sim, porque eu não me identifiquei como jornalista e nem preciso me identificar. Tem um outro ponto aí da Lei de Acesso à Informação que é essa: você não precisa se identifica como uma cidadã. Luana Mota, endereço tal, aí tu dá os seus contatos, porque eles precisam, né, ter o retorno, mas eu não preciso identificar minha profissão, não preciso dizer para que eu quero aquela informação. Então, eu ter que ir lá pessoalmente, me apresentar, e aí isso também me deixou desconfortável. E foi bom tu falar nesse ponto de intimidação, porque aconteceu um episódio comigo que também me deixou muito desconfortável. Primeiro porque a Prefeitura hoje me responde como jornalista, sendo que eu nunca me identifiquei como jornalista. Embora seja uma pessoa, hoje, muitas vezes as pessoas veem o jornalista como pessoas públicas, né? Sim. Então, de certa forma, uma cidade pequena, as pessoas me conhecem. Mas eu senti como uma forma de intimidação me chamar de jornalista, sendo que eu não me identifiquei em nenhum momento como jornalista. Uhum. E um outro ponto, um pedido que eu fiz no ano passado, em 2022, desculpa, que foi relacionado à folha de ponto dos servidores da CPTrans. Aí, na ocasião, me responderam para que eu fosse pessoalmente buscar. Algumas vezes eles pedem para a gente pessoalmente, porque às vezes é um processo que está todo em papel, e eles vão xerocar. Isso já aconteceu outras vezes também. Eles fazem cópia do processo para você. Às vezes é mais fácil de fazerem a cópia em papel do que escanear aquilo tudo para te mandar. Então, tudo bem, pega lá em papel, problema nenhum. Aí fui lá buscar. Cheguei lá, a servidora que me atendeu falou: olha, o presidente não está aqui, não tenho como, não estou sabendo. Eu falei: tudo bem, tá. Teve uma falha de informação ali, de um ruído. Voltei. Quando eu voltei, depois eu fiquei sabendo que eles tinham tentado me entregar em casa,
no meu endereço pessoal, sendo que não me pediram autorização para isso, e foram no meu trabalho, sendo que eu não dei o endereço do meu trabalho na época. Então, assim, eu senti uma forma de intimidação. Quando eu finalmente consegui a resposta, ela não me respondeu. Não dizia nada. Eu pedi a folha de ponto dos funcionários, me responderam a hierarquia da empresa. Ou seja, mais uma vez aí, digamos assim, medidas que são adotadas ali para tentar burlar o acesso à informação. E vale lembrar, inclusive, a Luana vai até se recordar também, nós já trouxemos até aqui no Correio Petropolitano Debate e também no nosso jornal impresso Correio Petropolitano, que a Prefeitura teve um índice baixíssimo em relação ao anuário que foi divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado, que mostra ali a transparência dos municípios aqui fluminenses. Né? Uhum. Nesse portal, nesse ranking da transparência, é um ranking que ele é feito pela Associação dos Tribunais de todo o Brasil, pelo Tribunal de Contas da União, em parceria com os Tribunais de Contas dos Estados, né? E Petrópolis estava num ranking em 2022 que era na faixa prata, que é uma das mais altas, assim, é a prata, bronze e ouro. Ela estava na prata. Agora ela caiu para a faixa intermediária, assim, caiu mais de 20% no ranking de transparência. Eu fui detalhar um pouco sobre esses dados e esse ranking da transparência ele trata principalmente de dados que são de transparência ativa. A transparência ativa são informações que têm que estar, são obrigatoriamente publicadas no portal da transparência, no Diário Oficial. São informações que o cidadão tem que ter acesso independente de demanda, independente de solicitação. E tinham vários coisas bem mínimas, sabe? Por exemplo, a Prefeitura, quando ela caiu do ranking, quando ela desceu, né, no ranking, ela estava respondendo só os critérios assim, essenciais, que é ter um link para o portal da transparência, ter um link para Diário Oficial, ter um link para, assim, coisas bem pontuais. E em relação ao que ela não estava cumprindo, por exemplo, a folha de pagamento dos servidores. Hoje, se você olha no portal da transparência, você encontra o nome do servidor, a secretaria em que ele está lotado e o valor do salário dele. Mas não disse ali, ele teve uma bonificação, se ele teve, por que o salário dele é aquele valor. Então, assim, quando a pessoa que faz um filtro naquele detalhamento ali da folha de pagamento de servidores, tu vê às vezes que tem um servidor que ele está ganhando mais que um secretário. E ele é um comissionado. Então, não pode nem dizer que é um funcionário de carreira. E por quê? Ah, não sei, porque a Prefeitura não detalhou a informação. Então, é muito fácil dar informações brutas se o cidadão não pode nem cobrar. Assim, o cidadão fica de mãos atadas, realmente. E esse portal da transparência, o ranking da transparência, ele avaliou municípios do Brasil todo, em diversas esferas. E Petrópolis foi uma das que mais caiu aqui dentro do estado do Rio. Para você ver que está em casa, para você ficar atento justamente a essas questões, porque você como cidadão pode sim exercer o seu direito. Infelizmente é um processo longo, extenso, difícil e demorado. Você leva pelo menos na conta básica aqui, e geralmente o costume é esse, você leva esses 30 dias, né? 20 até a primeira resposta e mais 10 dias se você quiser ali uma contrapartida a respeito da informação que foi dada. Pelo menos um mês para você ter ali, não necessariamente aquilo que você pediu. Em Petrópolis, a gente tem visto claramente, não só devido aos rankings, devido à denúncia encaminhada pela Transparência Brasil ao Ministério Público, mas pelo próprio Diário Oficial, algo extremamente simples, que um próprio servidor pode acessar para acompanhar se ele foi nomeado ou não, se ele foi exonerado ou não. E a gente em Petrópolis ainda acompanha essa dificuldade. Luana, a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse tema. Infelizmente é algo negativo quando se trata de Petrópolis. Alguma outra informação importante que talvez gostaria de ressaltar? Eu acho que eu queria explicar um pouco para a população que, embora a gente enfrente muitas dificuldades, algumas coisas a gente consegue umas pequenas vitórias em relação à Lei de Acesso à Informação. A gente está completando 12 anos hoje da lei, ela foi publicada em 2012. E muitas informações que muitas vezes a gente solicita pela Lei de Acesso à Informação pressiona os governos a colocarem elas na transparência ativa. Então, assim, é importante fazer esses pedidos. É uma forma da população fiscalizar o dinheiro público.
acompanhar isso e até para os próximos governos. Esse ano a gente está entrando num ano eleitoral aí e essa prestação de contas é fundamental, porque a gente sabe que hoje, em relação às tragédias, Petrópolis é uma cidade a mais vulnerável do estado e se a gente não acompanhar como é que o dinheiro foi gasto dessa vez, o que foi feito e o que precisa ser feito, daqui a pouco a gente mergulha em outra tragédia e, de novo, naquele ciclo sem fim. Então, eu acho que hoje a gente precisa ter essa consciência, é uma consciência cidadã realmente, cobrar da prefeitura informação. Informação, se é tão negligenciado pelos governos, é porque a informação é valiosa, né? Quem tem informação tem poder e quando a gente deixa isso só na mão do poder público, a gente fica à mercê daquilo, né? Hoje a prefeitura tem um portal da transparência, tem um portal específico para fazer esses pedidos de lei de acesso à informação. A Câmara Municipal estava em atualização, não tem feito pedido recente, então não posso dizer se já conseguiram atualizar dentro do sistema online. Mas, pessoalmente, a pessoa pode ir lá e fazer o pedido de informação que ela quiser. Se ela quiser saber detalhamento de salário de vereador, de servidor, faltas, valores de viagens, todas essas informações ela pode saber. Se não tiver disponível no portal da transparência da Câmara, ela pode solicitar diretamente lá na Câmara. Então, assim, é importante a população não esquecer disso e principalmente nesse ano eleitoral, assim, fazer valer o direito mesmo. Sim, até mesmo para o combate também às fake news, vale lembrar disso. Você vai acompanhar muito em candidaturas, até para os próximos meses, que nós gastamos tanto, investimos tanto, foi para a saúde, foi para a educação, mas será que realmente foi aquele valor? Ou é somente algo para chamar a sua atenção a fim de ganhar, por exemplo, um voto? Então, não deixe de exercer o seu papel. É seu dever fiscalizar e também é seu direito cobrar. Mas para isso também temos que continuar acompanhando. E o portal da transparência e a lei de acesso à informação é uma dessas ferramentas. Luana, obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Para você que está nos acompanhando, obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. Se você ainda não acessou, pelo menos conheça o portal da transparência, conheça o Diário Oficial e assim, aos poucos, você vai tendo esse costume, né, tornando isso um hábito para você continuar acompanhando e fiscalizando o que é gasto e as ações que são adotadas, não só na prefeitura, mas em qualquer órgão público. A gente termina assim o programa de hoje, a gente volta amanhã, 13h, e você é nosso convidado especial. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, no AmigoOffice, que